Olá! Nesta videoaula, daremos continuidade à criação do nosso dashboard. Vamos só lembrar o que a gente já fez. Então, a gente criou esse dashboard de processos e até o momento no dashboard a gente adicionou a logo e criamos um insight com o nome volumetria. Vamos lembrar o que a gente precisa fazer agora. Vou voltar aqui na interface de dashboards e vou entrar no processos treinamento. Então, nessa videoaula, a gente vai criar esses indicadores aqui, esses 5 indicadores, que são indicadores de valores. Então, são indicadores onde a gente seleciona valores e cria esses cards aqui relacionados aos valores. Bom, vamos lá. Então, vou voltar, vou acessar o nosso dashboard de processos. Bom, então a gente precisa adicionar esse indicador de valor. Para adicionar um indicador de valor, a gente sempre vai começar por aqui, clica no botão, no ícone adicionar, e aí a gente vai entrar em adicionar KPI. Quando a gente clicar em adicionar KPI, a gente será direcionado para essa interface. Nessa interface, a gente vai selecionar o gráfico que a gente quer criar, o indicador que a gente quer criar aqui. Bom, a gente vai selecionar a nossa base de dados. Então, estou selecionando a base processos simulados adaptado. Bom, selecionei a minha base de dados. Primeira coisa que a gente quer fazer aqui, a gente quer contar, então, quantos processos existem nessa base de dados. Bom, para a gente contar o número de processos, a gente entra aqui nessa opção valor em dados. A gente vai selecionar o que a gente está querendo contar, o que a gente está querendo somar. Nesse caso, a gente está querendo contar número de processos. Então, lembrando lá, ó, aqui na nossa base, a gente tem a nossa primeira coluna aqui, é a coluna número de processos. Então, é exatamente isso que a gente quer contar. Então, a gente vai vir aqui na opção de valor, a gente vai selecionar a coluna número do processo. Então, eu seleciono o número do processo. Selecionei o número do processo, a próxima etapa é selecionar qual é a função que a gente quer executar. Bom, a gente tem duas opções aqui, ou a função de contagem, ou a função de contagem de únicos. Neste caso, tanto faz qual das funções a gente vai selecionar, porque na nossa base de dados, todos os processos eles já são únicos. Então, mesmo que eu selecione contagem aqui, ele vai contar quantos números existem lá. Bom, a diferença entre elas é óbvia. Se eu tiver uma base de dados onde eu tenha informações repetidas, a contagem de únicos só vai selecionar os valores únicos para contar. E se eu tiver valores repetidos, eu vou contar todos os valores. Bom, para a gente gerar o gráfico de valor, basta agora eu clicar em gerar gráfico. E quando essa tabela for criada, eu clico aqui nessa opção valor. Quando eu clicar nessa opção valor, ele vai me gerar esse valor 1000 aqui. Então, basicamente, o que está sendo feito aqui é algo similar, é como se eu estivesse entrando aqui nesse arquivo e selecionando todos os elementos da minha coluna número do processo e vendo ali que eu tenho 1000 processos, tá? Então, basicamente é isso que o sistema está executando. Bom, selecionei 1000 processos, agora vamos estilizar isso. A gente pode criar filtros aqui dentro, mas nos próximos indicadores de valores a gente vai usar os filtros. Para esse daqui eu não preciso, porque eu só quero contar o número de processos. Então eu não quero executar nenhum tipo de filtro. Mas eu posso selecionar aqui uma série de estilos. Vamos ver os estilos que a gente tem disponível. Então a gente clica aqui na aba estilos. Então, clicando na aba de estilos, a primeira opção disponível é a opção relacionada ao título. Então, eu posso escrever um título aqui para o meu KPI. Então, nesse caso, eu posso, como eu estou contando, né, como eu estou verificando a quantidade de processos, faz sentido esse título ser quantidade de processos. Então, eu posso digitar aqui o que eu quiser. E o título ele é escrito aqui na parte superior do card, tá?
Entre as opções, eu posso marcar ou desmarcar o título. Então, se eu quiser que o título apareça, ele vai aparecer aqui em cima. Se eu quiser que ele não apareça, basta eu selecionar para não marcar, ok? Entre as opções do título, eu posso selecionar a fonte que eu quero, então eu posso trocar a fonte. Aqui existem várias opções. Eu vou manter essa, que é a padrão. E eu posso também selecionar o tamanho. Também vou manter o padrão, mas se eu quiser aumentar, basta eu colocar aqui 25, o título vai ficar maior. Então aqui eu vou deixar 20 mesmo. Outras opções disponíveis são, eu posso colocar o título em negrito, posso colocar o título em itálico e posso colocar o título sublinhado. Nesse caso, eu não vou usar nenhuma delas, eu vou deixar todas desmarcadas. Vou deixar o título normal e, obviamente, eu posso marcar a cor do título. Aqui está como preto é o padrão, mas eu posso trocar a cor da fonte caso eu queira. E aí, para trocar, eu posso selecionar qualquer cor aqui da paleta, ou se eu tiver alguma preferência aqui, se eu souber a cor hexadecimal, posso selecionar a cor hexadecimal correspondente. Tá? Bom, aqui eu vou manter preto, então eu não vou alterar isso, até porque no nosso card a gente não vai manter o título, tá? Então eu vou até desmarcar aqui, porque existe uma outra opção para eu escrever, eu prefiro escrever o título embaixo, o texto embaixo. Bom, então eu vou desmarcar, vou tirar o título. Vamos ver o que a gente tem em opções gerais. Opções gerais, elas estão relacionadas mais à fórmula quando é valor numérico, tá? Quando não é valor de contagem aqui. Então aqui, para esse caso, você vê que as opções estão bloqueadas, a gente não vai utilizar. Bom, vou para estilos agora. Em estilos eu tenho outras opções. As opções que eu tenho aqui de estilo é o estilo exatamente do texto que está aqui, desses 1000. Então, de novo, eu posso selecionar a fonte, o tamanho da fonte. Então, eu vou manter essa fonte aqui, Arimo, tamanho 10. Eu posso selecionar se eu quero o meu texto em negrito, itálico ou sublinhado. Eu vou selecionar negrito, tá? E eu posso selecionar a cor do fundo do card. Observe que a cor do fundo aqui é cinza, que é exatamente o cinza desse ícone aqui, ó, cor do fundo. Bom, eu vou trocar essa cor do fundo. Eu tenho aqui uma cor hexadecimal que eu quero usar. Caso a gente queira selecionar qualquer uma, basta escolher uma aqui da paleta. Mas eu tenho uma cor aqui que é a cor que eu quero utilizar, que é essa cor 2DA1CF. Eu quero usar esse azulzinho de fundo. Tá? Bom, mas aí ficou esquisito, né? Esse azul sobre azul. Então eu vou trocar a cor da fonte também. A cor da fonte também é azul. Eu vou trocar a cor da fonte para um branco. O branco é FFF. Então selecionei branco aqui. Então eu fico com a cor branco em negrito. Estou satisfeito assim. Bom, agora eu vou colocar uma descrição. A gente vai ver que a descrição, ó, eu vou escrever aqui quantidade de processos. Quando eu digito quantidade de processos, a descrição que eu digito aqui, ela fica disponível logo abaixo do número do card. Eu prefiro assim do que o título, então eu vou deixar nesse formato, por isso que eu desmarquei o título. Aqui a gente pode selecionar algum prefixo, então prefixo é algum texto que vai na frente do valor que foi calculado. Então um exemplo disso, por exemplo, seria alguma moeda, eu poderia colocar reais, por exemplo, ou poderia escrever alguma coisa aqui, meninas, eu poderia colocar quantidade se eu quisesse, mas eu não vou marcar nada. Eu poderia usar algum sufixo também, então, por exemplo, imagina que eu estivesse calculando alguma área, alguma coisa desse tipo, eu poderia, ou então alguma metragem linear, poderia colocar 1000 metros, poderia colocar 1000 quilômetros, 1000 litros, enfim, eu posso anotar aqui algumas opções do sufixo. Nesse caso, eu não quero anotar nada, porque eu só quero a quantidade de processos mesmo. É possível a gente selecionar casas decimais aqui. Para o nosso exemplo isso não faz sentido, porque eu já tenho 1000 processos, eu não preciso de casas decimais, mas caso a gente quisesse colocar alguma casa decimal, basta eu selecionar aqui a opção customizável, e aí eu posso selecionar aqui a quantidade de casas que eu quero. Então aqui o padrão é 0, mas eu posso colocar uma casa decimal,
aí fica 1000,0, duas casas decimais, que ficam 1000,00, e assim por diante. Se eu quiser mais, basta eu aumentar, ou no caso aqui, não quero nada, vou manter 0. Bom, se eu estiver trabalhando com algum valor monetário, eu posso selecionar a moeda aqui, existem algumas opções, então eu tenho reais, ele automaticamente já vai colocar em reais. Se eu manter no automático, como ele sabe que é moeda, ele já vai colocar duas casas decimais. Eu posso colocar dólar ou eu posso colocar euro aqui, tá? No nosso caso, não é uma moeda, né? A gente está considerando quantidades, então eu vou manter nenhum. E aqui é algum agrupamento. Então, imagina que a gente esteja trabalhando com quantidades muito grandes, com números muito grandes. Nesse caso não é o caso, né? A gente está trabalhando com valores 1000 aqui. Mas imagina que eu estivesse trabalhando com bilhões ou milhões. Então eu posso selecionar aqui a opção de agrupar por milhar, por milhão e por bilhão. Então, por exemplo, se eu agrupar por milhar, ele vai substituir o 1000 por 1.000. Ou então, se eu colocar milhão, ele vai substituir o 1000 por 0,001 milhão. E se for bilhão, bom, bilhão vai dar 0,000001. E nesse caso, não faz sentido para mim, eu vou manter nenhum aqui. Tá? Esse utilizar tema global é similar ao que a gente fez quando a gente criou o Insight, né? Então, se eu mantiver isso marcado, depois que meu dashboard estiver todo construído, eu posso simplesmente ir lá e trocar o tema de todos os elementos, e todos os que tiverem essa opção marcada aqui vai seguir o tema global que eu marcar. Então eu vou deixar marcado aqui, caso no futuro eu decida trocar o tema de forma global, tá bom? Bom, eu acho que é isso. A gente criou aqui o nosso card, que está relacionando, está contando aqui a quantidade de processos que nós temos. E aí a gente clica em salvar. Clicando em salvar, o sistema pergunta se a gente tem certeza. Tem certeza, a gente salva e o card ele é criado no nosso dashboard. Bom, ele sempre criou grandão aqui. Eu simplesmente venho aqui em editar posição dos KPIs, seleciono o layout que eu estou trabalhando, que é do computador, e eu posso colocar do tamanho que eu quero. Então não vou colocar muito grande, eu vou colocar do mesmo tamanho que a gente fez o logo e clico em salvar. Então cliquei em salvar, o nosso card está criado. Bom, agora que a gente criou a quantidade de processos, vamos criar os outros, né? Então os outros cards de valores são cards relacionados aos processos trabalhistas e aos processos cíveis, certo? Então lembra que a gente estava contando quantidade de processos ativos trabalhistas, quantidade de processos encerrados trabalhistas, depois quantidade de processos ativos cíveis e quantidade de processos encerrados cíveis. Bom, a forma da gente criar esses novos cards, esses novos indicadores de valores, é exatamente a mesma que a gente acabou de fazer aqui. Então a gente pode começar criando do zero o card, e basicamente vai seguir o mesmo processo, mas eu vou ensinar uma outra forma de criar, uma vez, especialmente quando a gente quer seguir algum tema, que facilita bastante o nosso trabalho, que é o seguinte: eu posso vir aqui agora, então por exemplo, imagina que eu quisesse, que é o que eu quero na verdade, para os processos trabalhistas eu vou seguir essa corzinha azul aqui. Para o cível a gente vai usar uma cor diferente. Mas pro trabalhista eu vou usar a mesma cor. Então, como eu vou usar a mesma cor, imagina que eu queira replicar esse estilo que eu já criei para esse card, né? Para esse indicador. Então, se eu quiser replicar isso, ao invés de eu começar a construir do zero, e aí eu tenho que marcar a cor tudo de novo, ter tudo isso marcadinho, eu posso simplesmente vir aqui, ó. Então, toda vez que você passa o mouse em cima do card, vai aparecer essa opção de 3 pontinhos, esse ícone. Quando você passar o mouse fica ali escrito mais opções. Eu clico em mais opções e existe essa opção clonar. O clone, como a gente já viu, a gente já viu lá quando a gente estava criando o dashboard. Aqui no dashboard, no KPI, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele clona o KPI, ele cria uma cópia idêntica. Então, se eu clicar aqui em clonar, ele vai clonar, né? Vai criar uma cópia idêntica
desse indicador que a gente tinha aqui. Então, KPI clonado com sucesso, e agora eu tenho 2. Só que esse daqui, agora ele tem o mesmo estilo, né? Então eu posso simplesmente vir aqui, eu clico em Layout, eu vou colocar aqui, só que agora eu vou diminuir um pouco isso. Acho que desse tamanho eu acho que vai dar certo, depois a gente ajusta. Bom, e aí, só que agora eu vou primeiro fazer a quantidade de processos trabalhistas ativos. Então eu venho aqui agora, nessa opção de 3 pontinhos, agora eu clico em editar, para editar e obviamente trocar aqui o indicador. Então eu vou clicar em editar. Quando eu clicar em editar, ele já vai abrir as minhas opções aqui de estilo. Então essa é uma forma mais rápida da gente construir um indicador, certo? Por quê? Porque ele já seleciona as mesmas opções em dados, então não preciso selecionar de novo, eu não preciso selecionar a base, porque ele já começa com a mesma base. O estilo, como eu disse, já está marcado. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Bom, agora eu preciso calcular os processos, preciso contar os processos, só que com a seguinte característica: tem que ser sempre processos trabalhistas e processos ativos. É isso que eu quero ver a quantidade de processos trabalhistas que estão ativos. Bom, para isso a gente vai usar a opção de filtro. Aqui eu vou continuar contando processos, eu quero contar processos ainda. Então eu vou manter o número do processo e vou manter a função contagem de únicos, certo? O que vai mudar aqui é o filtro ou os filtros que a gente vai utilizar. Então agora eu venho aqui na opção de filtro e aí aqui eu vou fazer o filtro que eu quero. Então o que eu quero contar? Eu quero contar os processos que são trabalhistas, ou seja, que tenham a natureza trabalhista e que tenham que tenham status ativo primeiro. Então a primeira coisa que eu vou marcar aqui é, na hora de filtrar, a gente vem aqui e vai selecionar a opção natureza. Então se eu vier aqui, matéria legal. Se eu vier aqui e selecionar matéria legal, eu vou ter aqui nas opções de valores selecionados, eu tenho civil e tenho trabalhista. Então eu quero contar quantos processos trabalhistas existem, certo? Então eu adiciono o filtro. Perceba que se eu só selecionar e eu não adicionar, ele não muda aqui a informação. Então eu adiciono o filtro. Depois que eu adicionar o filtro, ele vai marcar quais filtros estão aplicados aqui. Então você pode sempre consultar, marquei matéria legal trabalhista. E aí eu vou clicar em gerar gráfico. Quando eu clico em gerar gráfico, ele já altera o valor. Então é como se ele tivesse entrado lá no Excelzinho e ele tivesse filtrado as opções onde matéria legal é trabalhista. Então é exatamente isso que ele fez aqui. Só que eu não quero somente os processos trabalhistas, eu quero os processos trabalhistas e que ainda por cima estejam ativos. Então aqui eu preciso adicionar um outro filtro. O filtro que a gente vai adicionar aqui agora é o de status. Então eu vou selecionar status. E agora, entre o valor selecionado, eu quero ativo. E aí, quando eu selecionar ativo, adiciono o filtro. Ele vai marcar aqui, status ativo. E aí eu clico em gerar gráfico. E aí eu tenho a opção 300, eu tenho a quantidade de 317. Então, eu tenho 317 processos ativos trabalhistas. Bom, mas agora a descrição que está marcada aqui é de quantidade de processos. Então eu tenho que mudar essa descrição. Então agora eu venho aqui em estilos. Bom, eu vou mudar o título, né? Porque eu não quero KPIs com o mesmo título. Eu não estou só contando os processos aqui. Eu quero processos ativos trabalhistas. E aqui em estilos, eu venho aqui na descrição que está a quantidade de processos, eu escrevo aqui processos ativos trabalhistas. Bom, e aí eu vou salvar. Ficou pequenininho aqui, eu posso ajustar aqui, Pronto, acho que aqui fica ok. Processos ativos trabalhista. E agora eu clico em salvar. É exatamente isso que eu quero. Eu salvo. E aí, salvando, a gente vai ter aqui, processos ativos trabalhistas. Legal. Aqui, eu posso diminuir, na verdade. Eu posso diminuir um pouquinho, voltar do tamanho que eu tinha selecionado, porque senão não vai caber, eu acredito, tá? Bom, eu salvo aqui o estilo.
Bom, agora eu quero a quantidade de processos trabalhistas encerrados. Bom, mas vamos usar aqui a ideia do clone para agilizar o nosso processo de construção. Então basta eu vir aqui de novo, passo o mouse em cima do card, clico nos 3 pontinhos, no ícone de 3 pontinhos, e vou na opção clonar. Então quando eu clonar, vou criar uma cópia idêntica. Essa cópia idêntica, ela tá aqui, ó, processos ativos trabalhistas. Só que agora eu quero os encerrados, eu não quero os ativos, certo? Vou colocar aqui no layout e vou colocar lado a lado. Legal, vou salvar aqui. Agora vou nesse card, eu vou clicar em editar. Bom, agora eu quero os trabalhistas, só que eu não quero os ativos, eu quero os encerrados. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, bom, além de trocar o estilo, né? Eu vou vir aqui, não é ativos trabalhistas, então aqui vai ser encerrados. Opa, encerrados trabalhistas. Aqui em estilo eu vou trocar na descrição encerrados trabalhistas. Só que percebam o seguinte, ele continua mostrando a quantidade de ativos. Por quê? Porque o filtro aqui, ó, ele continua marcando o status ativo. Agora eu vou trocar esse status. Para trocar esse status, pessoal, basta eu vir aqui e clicar em editar. Então percebam que é bem mais rápido, né, quando a gente clona. É bem mais rápido do que construir do zero. Então se eu clicar aqui em editar, o que ele vai me fazer? Ele vai marcar aqui, ó, os valores selecionados que eu tenho. Então eu selecionei o ativo, então eu vou desmarcar o ativo e agora eu vou marcar o encerrado. Quando eu marcar o encerrado, eu clico nesse botão aqui, ó, de check para dar um OK. Então ele está marcando, ó, status encerrado, e ele marca esse botão aqui, ele fica azulzinho de novo, habilitado para eu clicar. Então eu clico em gerar gráfico e ele recalcula. E agora eu tenho 395 processos trabalhistas encerrados. Isso é basicamente a mesma coisa que a gente tivesse entrado lá no nosso Excel, tivesse filtrado os processos trabalhistas e processos encerrados. Vamos fazer isso lá no Excel para a gente ver? Então, se a gente clicar aqui no Excel, é como se eu tivesse lá em cima, se eu colocasse um filtro aqui, então eu vou colocar um filtro. E aqui nesse filtro é como se eu viesse em matéria legal e selecionasse o trabalhista. Então isso daqui é um filtro que a gente está aplicando. E depois se eu viesse aqui em status e colocasse encerrado. Então quando eu faço isso, olha só, ele me mostra, ó, tem 395 de 1000 processos. Que é exatamente o que foi feito aqui, tá bom? Bom, feito isso, eu clico em salvar. Cliquei em salvar, o título a gente já mudou, salvo. E aí esse card vai ser alterado lá no nosso dashboard. Então eu vou alterar aqui o layout só para ficar um pouquinho menor, para não ocupar tanto espaço. E agora, deixa eu ver se ele está do mesmo tamanho aqui. Está um pouquinho maior. Acho que aqui tá bom, coloco lado a lado. Depois a gente ajusta se tiver algum problema. E clico em salvar. Legal. Então, agora a gente já colocou os processos trabalhistas, tanto ativos quanto encerrados. O que falta a gente fazer agora? Falta a gente colocar os cíveis. Bom, eu poderia construir do zero, pessoal, mesma coisa que a gente já falou anteriormente, só que vai me tomar mais tempo. Então, como a nossa ideia aqui também é construir, e principalmente construir o mais rápido que a gente puder, eu vou utilizar a função de clonagem. A função de clonagem ela é uma aliada muito boa nossa aqui na hora de criar indicadores, tá? Então eu vou vir aqui. Bom, eu já vou criar os dois cards, porque eu vou precisar do cível ativos, processos cíveis ativos e processos cíveis encerrados. Então eu vou vir aqui nesse e vou clicar em clonar. E aí ele vai me clonar e continua sendo ativos trabalhistas. E depois eu vou vir nesse daqui e vou clicar nos 3 pontinhos, clonar. E aí ele vai me clonar também a opção. Então tenho aqui os dois clonados. Eu vou colocar aqui, vou clicar no layout para editar o layout. Vou colocar lado a lado. Aqui que eu falei que talvez ficasse pequeno. Eu vou até diminuir isso daqui. Acho que eu vou precisar aumentar um pouco aqui o meu card. Então aumento esse, porque esse aqui ficou bem juntinho. Esse daqui eu vou diminuir. Bom, depois isso daqui a gente pode ajustar depois. Eu vou colocar aqui.
Bom, eu vou clicar em salvar. Vamos primeiro finalizar. Então aqui, agora, eu preciso trocar esses processos aqui, esses 317, que são processos trabalhistas ativos, eu preciso trocar para processos cíveis ativos. Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos e vou clicar em editar. Então eu edito esse card. Bom, a nossa ideia aqui é similar ao que a gente fez anteriormente, né? Eu vou vir em filtros. Ao invés de ser matéria legal trabalhista e status ativo, vai ser matéria legal cível e status ativo. Eu quero cíveis ativos. Então basta eu editar esse daqui. Então eu clico aqui na edição. Cliquei em editar, ele vai habilitar a opção aqui. A opção eu tinha selecionado trabalhista, desmarco trabalhista e marco cível. Marquei o cível, clico na opção para check aqui e finalmente clico na opção gerar gráfico. Agora eu tenho 115 processos que são cíveis trabalhistas e agora o que eu tenho que fazer é trocar a descrição. Então vou aqui em estilos e aqui em estilos eu vou colocar processos ativos trabalhistas, o título do KPI eu vou trocar, né, para processos ativos cíveis. E aqui em estilos eu vou marcar processos ativos, apago trabalhistas e coloco cíveis. E outra coisa que eu vou fazer é trocar a cor. Então eu vou deixar o azulzinho para o trabalhista e vou marcar uma outra cor para o cível. Bom, eu já tenho uma outra cor aqui, mas a gente pode selecionar qualquer uma. Eu vou colocar essa cor, uma cor mais marronzinha, que é B08 D57. Mas caso vocês queiram, vocês podem selecionar qualquer cor, tá? Então eu vou marcar essa cor. É isso, eu tenho exatamente 150 processos ativos cíveis e vamos só lembrar lá no Excel. No Excel é exatamente a mesma coisa. É como se eu tivesse vindo aqui em matéria legal e colocado ao invés de trabalhista processos cíveis e ao invés de encerrado eu viesse aqui e tivesse marcado os ativos. E aí eu tenho lá, ó, 115 de 1000, que é exatamente o que ele está marcando aqui. E aí eu clico em salvar. Clico em salvar. Pronto. Então agora eu tenho 115 processos ativos cíveis. Agora falta só a gente finalizar esse daqui. Para a gente finalizar esse, exatamente a mesma coisa. Clico nos três pontinhos, editar. E aí aqui na edição, primeiro o filtro, né? A matéria legal, então eu quero processos encerrados cíveis. Então ao invés de matéria trabalhista, a matéria legal ser trabalhista, a matéria legal eu edito e eu desmarco trabalhista e marco cível. Marquei o cível, clico no check e clico em gerar gráfico. Cliquei em gerar gráfico, eu tenho 173 processos encerrados cíveis. Agora eu volto aqui em estilos, então aqui não é trabalhistas, então aqui são processos cíveis. Em estilos, a descrição, troco de trabalhista para cíveis. E a cor do gráfico eu vou trocar, vou colocar a mesma cor que eu tinha marcado anteriormente, que é aquele marronzinho que é B08D57. Pronto. Então eu tenho 173 processos encerrados cíveis. Clico em salvar. Clico em salvar e o card vai ser marcado lá. Agora eu só vou fazer um ajuste. Eu achei que ficou feio, ficou muito grande aqui. Eu vou fazer um ajuste para tentar fazer isso caber melhor aqui. Um ajuste um pouquinho melhor. Então eu vou vir aqui em editar posição dos KPIs, layout do computador. Primeira coisa que eu vou fazer, eu acho que eu vou diminuir esse logo um pouquinho para cá. Esse aqui também eu vou diminuir para cá. Eu gostaria que ele ficasse menorzinho. Eu acho que vai dar certo. Esse aqui eu vou colocar assim. Deixa eu colocar para cá. Quero ocupar o espaço certinho. Vamos ver se vai caber aqui. Nunca aqui, deixa eu ver. Tá muito pequeno isso daqui. Deixa eu ver como é que a gente faz. Bom, vou aumentar esse. Vou colocar assim.
colocar assim. Bom, esse aqui ficou um pouquinho maior que os outros, mas eu acho que tá ok. Bom, tá ok aqui agora, eu clico em salvar. Então, com isso, a gente criou aqueles indicadores que são os indicadores de valores, né? Todos os que a gente precisa. Então, tem a quantidade de processos e como esses processos estão distribuídos nos processos trabalhistas e cíveis, ativos e encerrados, tá? Então, nessa videoaula aqui, o nosso grande objetivo era lidar, né, e trabalhar com esses, na construção desse indicador de valor. Então, a gente criou todos esses indicadores. Acho que era isso. Então, na próxima aula, a gente vai verificar como criar os outros tipos de indicadores. Então, agradeço. A gente se vê na próxima aula. Obrigado.